Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Alô amigos, aqui estamos para conhecer as respostas que você procura perante as dúvidas e conflitos apresentados pela vida na visão filosófica, científica e religiosa do Espiritismo. Indo direto ao ponto, vamos à primeira pergunta do programa de hoje. A prece ou oração é um procedimento comum adotado por quase todas as religiões. Como o Espiritismo vê esta questão? A prece é uma invocação. Ao fazê-la, o homem entra em comunicação pelo pensamento com o ser ao qual se dirige. Pode ser para pedir, para agradecer ou para glorificar. Podemos orar por nós mesmos, pelas outras pessoas, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das vontades dele. E as que são dirigidas aos bons espíritos são igualmente levadas a Deus. Quando oramos para outros seres que não a Deus, é somente na qualidade de intermediários que eles a recebem. Pois nada pode se realizar sem a vontade de Deus. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece ao explicar o modo de transmissão do pensamento. Seja quando o ser chamado atenda ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento chegue até ele. Para compreendermos como isso acontece, é preciso imaginar todos os seres encarnados e desencarnados mergulhados no fluido universal, que ocupa todo o espaço, tal qual nos achamos envolvidos pela atmosfera aqui na Terra. Esse fluido recebe um impulso da nossa vontade e é o veículo do pensamento. Como o ar é o veículo do som. Com uma diferença. As vibrações do ar são limitadas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou de desencarnado para encarnado, uma corrente de fluido se estabelece entre um e outro, transmitindo o pensamento entre eles, como o ar transmite o som. A intensidade dessa corrente de fluido será forte ou fraca, de acordo com a força do pensamento e da vontade de quem ora. É desse modo que a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar em que se encontrem. Nos transmitem suas inspirações e que as relações se estabelecem à distância entre encarnados. Esta explicação visa, em especial, esclarecer aos que não compreendem a utilidade da prece puramente espiritual. Isto é, vinda da alma. Tem por finalidade separar a prece das coisas materiais e tornar compreensível o seu efeito, mostrando que pode ter uma ação direta e efetiva, mas sempre subordinada à vontade de Deus, juiz supremo de todas as coisas, a quem cabe tornar eficaz sua ação. Pela prece, o homem atrai para si o auxílio dos bons espíritos, que o vem sustentar nas suas boas resoluções e lhe inspirar bons pensamentos. Ele adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao bom caminho se dele se afastou. Dessa forma, pode desviar de si os males que atrairia devido às suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, vê sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim dos seus dias uma vida de sofrimentos. Terá ele o direito de lamentar-se por não obter a cura? Claro que não, já que poderia ter encontrado na prece a força para resistir às tentações. Se dividirmos os males da vida em duas partes, teremos uma que o homem não pode evitar, outra em que ele mesmo é o principal causador devido aos seus desleixos e excessos. Constataremos que onde o homem é o agente, supera em muito a outra.
Fica, portanto, bem evidente que o homem é o responsável pela maior parte das suas aflições, as quais se pouparia caso agisse com sabedoria e prudência. É certo também que essas misérias são o resultado das nossas infrações às leis de Deus, que, se fossem respeitadas rigorosamente, nos fariam felizes. Se não ultrapassássemos o limite do necessário na satisfação de nossas necessidades, não teríamos as doenças, que são consequência dos excessos, e nem as alternativas que elas ocasionam. Se colocássemos limite à nossa ambição, não temeríamos a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não temeríamos cair. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho ferido. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos nem maledicentes, Nem invejosos, Nem ciumentos. e evitaríamos as desavenças e as discussões. Se não fizéssemos mal a ninguém, não temeríamos as vinganças. Admitamos que o homem nada possa fazer em relação àqueles de quem não pôde evitar males, E que toda a prece seja inútil para se livrar deles. Já não seria o bastante estar livre de todos os males que decorrem da sua própria conduta? é neste caso que a ação da prece facilmente se compreende. Já que ela tem por efeito atrair a inspiração salutar dos bons espíritos. Pedir-lhes a força necessária para resistir os maus pensamentos, cuja realização pode nos ser funesta. Neste caso, não é o mal que eles afastam de nós, Mas é a nós mesmos que eles afastam do mal pensamento que pode nos causar o mal. Não impedem em nada os decretos de Deus. nem suspendem o curso das leis da natureza, Apenas evitam que infringamos essas leis ao orientarem o nosso livre-arbítrio, Agem assim de maneira oculta, sem que se deem a perceber. para não nos considerarmos submissos à sua vontade. O homem se encontra, então, na posição daquele que solicita bons conselhos e os coloca em prática. Mas é sempre livre para segui-los ou não. Deus quer que assim seja para que ele tenha a responsabilidade dos seus atos. E para deixar-lhe o mérito da escolha entre o bem e o mal. O homem sempre pode obter isso se orar com fervor. E é neste caso que se podem aplicar essas palavras. Pedi e obtereis. A eficiência da prece, mesmo reduzida a esta proporção, não seria um imenso resultado? Estava reservada ao Espiritismo provar a sua ação ao revelar as relações que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Mas não é isso somente que se limitam os efeitos da prece. Prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar à prece é negar a bondade de Deus, recusar para si mesmo a sua assistência e para os outros o bem que lhes pode fazer. Estamos apresentando Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Um recrudescimento do egoísmo. A união permanente de dois seres é um progresso na marcha da humanidade. A abolição do casamento seria a regressão à vida dos animais. O estado de natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas. Porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade. E colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Os laços de sangue não determinam necessariamente os laços espirituais. O corpo gera o corpo, porém o espírito não é gerado pelo espírito. Porque já existia antes da gestação do corpo. Não foram os pais que geraram o espírito de seu filho. Eles apenas forneceram-lhe um corpo carnal. Além disso, devem ajudá-lo no seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas os a quem odiara,
quiçá o ódio lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele sentiria humilhado em presença daqueles a quem houvesse ofendido. A família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como o centro essencial de nossos reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. Cada criatura está provisoriamente ajustada ao raio de ação que é capaz de desenvolver. Ou, mais claramente, cada um de nós, apenas pouco a pouco, ultrapassará o horizonte a que já estenda os reflexos que lhe digam respeito. O homem primitivo não se afasta do impositivo da própria tábua, mas aí renasce múltiplas vezes. E o homem relativamente civilizado demora-se longo tempo no plano racial em que assimila as experiências de que carece, até que a soma das suas aquisições o recomende a diferentes realizações. É assim que, na esfera do grupo consanguíneo, o espírito reencarnado segue ao encontro dos laços que entreteceu para si próprio. Na linha mental em que se lhe caracterizam as tendências. A chamada hereditariedade psicológica é, por isso, de algum modo, a natural aglutinação dos espíritos que se afinam nas mesmas atividades e inclinações. O templo doméstico reúne aqueles que se retratam uns nos outros. De conformidade com o mesmo princípio de sintonia, vemos alcoólatras e pessoas com mania de furtar, os cleptomaníacos. Tanto quanto delinquentes enfermos de ordem moral, nascendo daqueles que lhes comungam espiritualmente as deficiências e provas. Porquanto muitas inteligências transviadas se ajustam ao campo genésico daqueles que lhes atraem a companhia. Por força dos sentimentos menos dignos ou das ações deploráveis com que se oneram perante a lei. Você está ouvindo Direto ao Ponto. Críticos afirmam que a situação da humanidade deve-se à vitória do mal. Outros que o mal não existe. Como o Espiritismo encara tal dilema? Deus sendo o princípio de todas as coisas e este o princípio sendo toda a sabedoria, toda bondade, toda justiça. Tudo que procedendo do que deva participar desses atributos, já que é infinitamente sábio, justo e bom. Jamais poderia produzir algo insensato, de maldade ou de injustiça. O mal que observamos não deve, pois, ter sua fonte nele. Se o mal estiver nas atribuições de um ser especial que se denomine Arimã ou Satã, das duas uma. Ou este ente seria igual a Deus e, por consequência, também poderoso e eterno como ele, ou lhe seria inferior. No primeiro caso, admitir-se-ia dois poderes rivais, lutando sem cessar, cada qual a destruir o que o outro faça e se contrapondo mutuamente. Esta hipótese é inconciliável com a unidade da vida que se revela na disposição do universo. No segundo caso, se este ente for inferior a Deus, estar-lhe-á subordinado. Não podendo assim se tornar eterno como ele, sem que lhe seja igual, será, pois, um princípio. Se ele foi criado, não poderia ter sido por Deus. Deus teria assim criado o espírito do mal, o que seria a negação de sua infinita bondade. Conforme certa doutrina, o espírito do mal, criado bom, seria transformado em mal. E Deus, para lhe punir, ter-lhe-ia condenado a se tornar eternamente malvado. Teria dado por missão seduzir os homens, a fim de lhes induzir ao mal. O mal é de todas as sortes. Há, em princípio, o mal físico, o mal moral. Além disso, os males que o homem pode evitar e os que são independentes de sua vontade. Entre estes é preciso colocar os flagelos naturais. Em suas faculdades, o homem é limitado. Não se pode penetrar nem se abranger conjuntamente a visão do Criador. Julga as coisas ao ponto de vista de sua personalidade. Dos interesses de facções e de convenções que cria e que não estão absolutamente na ordem natural. É por isso que ele encontra frequentemente maldades e injustiças que considera justa e admirável. Se visse a causa, a meta e o resultado definitivo, procurando a razão de ser e a utilidade de cada coisa. Ele reconhecerá que tudo leva à marca da sabedoria infinita e se curvará ante tal sabedoria. Mesmo pelas coisas que não compreenda.
O homem recebeu como quinhão uma inteligência com auxílio da qual pode conjurar, ou pelo menos atenuar grandemente os efeitos de todos os flagelos naturais. Mas ele adquire em saber e avança em civilização, menos esses flagelos se tornam desastrosos. Com uma organização social sabiamente previdente, ele poderá até neutralizar tais consequências, já que nem poderão ser evitadas inteiramente. Assim, pelos seus próprios flagelos, que possuam suas próprias utilidades na ordem geral da natureza e pelo futuro. Porém, que ferem no presente, Deus tendo dado ao homem por suas faculdades, das quais deu o seu espírito, os meios de assim paralisar os efeitos, faculdades das quais deu o seu espírito, os meios de assim paralisar também seus efeitos. É assim que se saneiam sítios insalubres, Que se neutralizam os miasmas empestados, Que se fertilizam as terras incultas e engenha a preservação de inundações. que se constroem habitações mais saídas, mais sólidas, para resistir aos ventos tão necessários à depuração da atmosfera. que se põem ao abrigo das intempéries. É assim, finalmente, que pouco a pouco a necessidade faz criar as ciências, Para auxílio dos quais aperfeiçoa as condições de habitabilidade do globo. E amplia a soma do seu conforto. O homem, devendo progredir, os males aos quais está exposto são um estímulo para o exercício de sua inteligência. De todas as suas faculdades físicas e morais. Convidando-o à pesquisa dos meios de se preservar. Se nada houvesse que recear, nenhuma necessidade o levaria à pesquisa do que seja melhor. Ele se entorpeceria na iniciativa do seu espírito. Nada inventaria e nada descobriria. A dor e o aguilhão que impulsionam o homem adiante na estrada do progresso. Deus estabeleceu leis plenas de sabedoria que não tem senão por alvo o bem. O homem encontra em si mesmo tudo o que se torna necessário para a sequência. Sua rota é traçada por sua consciência. A lei divina fica gravada em seu coração. Além do mais, Deus os faz chamar sem interrupção por seus messias e seus profetas. Pelos espíritos encarnados que receberam missão de clarear. De moralizá-lo. De aperfeiçoá-lo. E nesses últimos tempos, pela multidão de espíritos desencarnados que se manifestam em todas as partes. Se os homens se conformassem rigorosamente às leis divinas, não seria incerto que ele evitaria os males mais pungentes. E que, como tal, viveria venturoso sobre a terra. Se não o faz, é em virtude do seu livre-arbítrio. E donde resultam as consequências. Contudo, Deus, pleno de bondade, colocou remédio ao lado do mal, a dizer que do próprio mal faz nascer o bem. Chega um momento em que o excesso do mal moral se torna intolerável. E faz sentir ao homem a necessidade de trocar de vida instruído pela experiência. Ele é compelido a procurar um remédio no bem. Sempre por um efeito do seu livre-arbítrio. Logo que entra em um caminho melhor, é feito por sua vontade. E porque reconheceu as inconveniências do outro caminho. A necessidade o obriga, pois, a se aperfeiçoar moralmente. Em ser mais feliz, como esta mesma intensidade o tenha forçado a aperfeiçoar as condições materiais da sua existência. Pode-se dizer que o mal é a ausência do bem. Como o frio é a abstinência do quente. O mal não é mais um atributo distinto, assim como o frio não é um fluido especial. Um vem a ser a negação do outro. No lugar em que o bem não existe, haverá forçosamente o mal. Não fazer o mal já é o começo do bem. Deus só quer o bem. Do homem somente é que provém o mal. Se houvesse na criação um ser preposto ao mal, o homem não o poderia evitar. Contudo, sendo o homem a causa do mal em si próprio e possuindo ao mesmo tempo seu livre-arbítrio, e por guia às leis divinas, ele o evitará quando bem entender. tomemos um fato vulgar para comparação. Um proprietário sabe que a extremidade do seu campo é um sítio perigoso onde poderá perecer ou se ferir quem por lá aventurar. Que faz ele para se prevenir dos acidentes? Coloca próximo do lugar um aviso portando proibição para se ir mais além por causa do perigo. Eis a lei. Ela é sábia e previdente.
Se apesar disso o imprudente não tiver dado conta e ultrapassar o local dando-se mal, a quem poderá ele responsabilizar, senão a si próprio? Assim o é com todo mal. O homem o evitaria se observasse as leis divinas. Deus, por exemplo, colocou um limite à satisfação das necessidades. O homem fica advertido pela saciedade. Se ultrapassar esse limite, falo-á voluntariamente. As doenças, as fraquezas do corpo, a morte que pode advir delas, são, pois, seu freio e não oriundo de Deus. O mal sendo o resultado das imperfeições do homem e sendo o homem criado por Deus, este Deus dir-se-á, pelo menos, se não criou o mal, pelo menos terá criado a causa dele. Se fizesse o homem perfeito, o mal não existiria. Tivesse sido o homem criado perfeito, ele seria fatalmente portador do bem. Ora, em virtude do seu livre-arbítrio, ele não é obrigatoriamente portador nem do bem nem do mal. Deus quis que ele fosse submetido à lei do progresso. E que tal progresso fosse fruto do seu próprio trabalho. A fim de que o mérito fosse seu. Mesmo portando a responsabilidade do mal que é feito por sua vontade. A questão, pois, é de saber qual é no homem a fonte de propensão ao mal. Se estudarmos todas as paixões e mesmo todos os vícios, veremos que eles têm seus princípios no instinto de conservação. Este instinto encontra-se com toda a sua força nos animais e entre os seres primitivos que mais se aproximam da animalidade. Aí domina sozinho, porque entre eles ainda não existe o contrapeso do senso moral. O ser ainda não nasceu para a vida intelectual. O instinto se debilita à medida que a inteligência se desenvolve. Porque assim domina a matéria. Com a inteligência racional nasce o livre-arbítrio, qual o homem usa a seu capricho. Então, exclusivamente cabe a ele a responsabilidade de seus atos. O destino do espírito é a vida espiritual. Mas na primeira fase de sua existência corpórea, ele só possui necessidades materiais para satisfazer. E, para tal, o exercício das paixões é uma necessidade de conservação da espécie dos indivíduos, materialmente falando. Porém, saindo deste período, possui outras necessidades. Necessidades, a princípio, semi-morais e semi-materiais. E depois, exclusivamente morais. É então que o espírito domina a matéria. Ele se sacode em cativeiro, avança pela vida providencial e se aproxima do seu destino final. Se, ao contrário, ele se deixa dominar pela matéria, ele retarda na assimilação da estupidez. Nesta situação, o que era outrora um bem, porque representava uma necessidade da sua natureza, torna-se um mal. Não apenas porque seja uma necessidade, mas porque se torna nocivo à espiritualização do ser. O mal é, assim, relativo e a responsabilidade proporcional ao grau de adiantamento. Direto ao ponto em 1 minuto. Refúgio. Ante as provas da vida, imagina-te em Deus. Todo o trabalho é bênção. Se te apoias em Deus, em peças e conflitos, não te afastes de Deus. Lutas e incompreensões, refugia-te em Deus. Ninguém vive nem age fora das leis de Deus. Vencerás hoje e sempre, entregando-te a Deus. Emmanuel. Muito bem, meus amigos, meus irmãos, mais uma mensagem do nosso companheiro espiritual Emmanuel. E o refúgio, na verdade, é o lugar pelo qual nós precisamos buscar, nós precisamos ir em direção, nós precisamos promover a nossa vontade, tomarmos a iniciativa e seguirmos na direção. Por isso, é importante, quando estamos em grande sofrimento, buscarmos a orientação segura e o aconchego divino. Todas as vezes em que nós trabalhamos nessa direção, nesse contexto, nós vamos passar pela dificuldade ou pela prova, ou pela expiação de uma forma mais rápida e mais eficiente. Por isso, afastar-se de Deus pode significar para nós um grande problema, uma grande dificuldade a ser enfrentada, porque Deus sem nós é Deus, mas nós sem Deus
nós efetivamente não somos quase nada. Por isso a mensagem nos diz: refugia-te em Deus, porque muitas vezes esquecemos que sem Deus não podemos agir, viver, e vivermos fora das leis de Deus será hoje e sempre algo quase impossível de sustentar e permanecer. Por isso sugere-nos o nosso irmão espiritual ao seu final: entregamo-nos a Deus inteiramente e ardentemente, e aí veremos a saída que nos cabe. Palavras finais. O Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma absolutamente gratuita, tanto no Brasil como no exterior. Publica também o jornal Os Mensageiros. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades sociais no Glicério e em Carapicuíba, além de Piedade. Venha conhecer-nos. Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo, enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 01031 970, São Paulo, São Paulo, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva, enviando-nos suas dúvidas, manifestando comentários ou opiniões. Na próxima semana convidamos você para irmos direto ao ponto.